Olá pessoal, eu sou o Jefferson Barbosa e hoje eu tô aqui para falar sobre um romance curto, mas fenomenal, que é Festa no Covil, do Juan Pablo Villa-Lobos. O Juan Pablo Villa-Lobos nasceu em 1973 em Guadalajara, no México. Ele é autor de contos, crônicas, crítica literária e cinema. Festa no Covil é o seu primeiro romance, já foi traduzido para diversas línguas, inclusive ganhou até alguns prêmios, foi selecionado por jornais entre os melhores livros do ano, e realmente, apesar de muito fininho, é um romance espetacular. Então, do que trata Festa no Covil? A gente vai acompanhar a história do Totli. Não sei se assim fala, sério. Eu tinha medo dos romances russos por causa dos nomes, mas eu também comecei a ficar com medo dos romances mexicanos, porque eu acho que os nomes são tão complicados quanto. Então a gente vai acompanhar a história do Totli. Ele é o príncipe herdeiro do chefão do narcotráfico mexicano. Então ele é uma criança cujo pai tem muito dinheiro, porque mexe com o narcotráfico. No começo do romance, ele já começa falando que conhece poucas pessoas, no máximo umas 13, 14, sem contar as que já morreram. E ele não conta as que já morreram porque elas não são seres vivos, na verdade elas são cadáveres. Então você já percebe que é uma criança que vive bastante reclusa, e que isso mexe muito com a cabeça dele. Eu acho que o pai, para tentar contornar essas situações, dá tudo o que a criança quer. Ele é fascinado por chapéus, então ele tem todas as coleções do mundo de chapéu. Tem videogame de tudo quanto é tipo e todas as suas façanhas são preenchidas. Se ele quer ir ao zoológico, o pai não pode levar ao zoológico. Então ele compra bichos contrabandeados e cria um mini zoológico dentro de casa. E aí você percebe como a mente dessa criança acaba crescendo e desenvolvendo mais do que deveria. Ele tem noção das coisas que acontecem ao seu redor, das armas que o pai tem em casa, ele sabe como se mata alguém, ele fala que as pessoas acabam morrendo por orifícios, sejam por orifícios de bala, orifícios de faca, e é por esses orifícios que o sangue escorre, e se o sangue escorre muito, as pessoas matam. Ele até fala de uma brincadeira que faz com o pai, na qual eles falam a parte do corpo e a quantidade de balas, e eles têm que falar se a pessoa viveu ou se a pessoa morreu. Essa criança é educada em casa por um professor particular chamado Mazatzin, que é culto, e ele se revolta com certas coisas, ele se revolta com os franceses, se revoltam com os corruptos. E o próprio Totli e o pai dele, o Yuko, gostam de falar que os cultos eles sabem muito sobre os livros, mas não sabem nada sobre a vida. E é com esse professor que vai se passar os melhores momentos do romance, o gosto dele por filmes japoneses, tudo aquilo que ele consegue depreender do filme, o gosto dele pelos franceses, porque eles cortam a cabeça dos outros. Então a gente percebe o quão conturbada essa criança por nascer em um meio tão conturbado. E o como que isso acaba afetando a vida dessa criança. Eu gosto dessas narrativas sob o ponto de vista infantil, justamente para quebrar alguns preconceitos sobre a infância e também para mostrar alguns aspectos que o livro ele consegue ser muito mais profundo do que a superfície mostra. E eu trouxe outros dois livros para mostrar para vocês livros que ou são narrados em primeira pessoa por uma criança ou trazem a perspectiva de uma criança. Que é o caso, por exemplo, de Danny, o campeão do mundo, que traz a narrativa em primeira pessoa desse menininho que é órfão, só tem o pai. E ele vai trazer as perspectivas do crescimento dele com o pai. É uma narrativa muito bonita. É uma relação de paternidade muito legal que a gente não tem muito nos livros. A gente tem muita relação de filho com a mãe. E esse livro é espetacular. É uma conclusão sensacional que diz que o que a criança quer e merece é um pai que seja cheio de vida e alegria. E é realmente uma lição linda, é um desenvolvimento totalmente diferente do que acontece em Festa no Covil, mas também é uma narrativa sob o ponto de vista de uma criança, o que também acontece com Pelos Olhos de Maisy, do Henry James. Aqui não tem uma narrativa em primeira pessoa, aqui é o narrador contando, mas pelos olhos da Maisy, então a gente consegue perceber o que ela entende. É uma criança que está acompanhando o divórcio dos pais, e devido à decisão judicial, ela vai ficar um período de 6 meses com a mãe, um período de 6 meses com o pai. E aí eles vão revezando e como isso tudo afeta a cabeça da criança. E todo esse conceito e tudo isso afeta demais o Totli.
A gente percebe o quanto ele é mimado, o quanto ele tem suas perspectivas erradas sobre o mundo, devido aos ensinamentos do próprio pai, sobre como matar, sobre alguns conceitos errados que ele implanta na cabeça dessa criança. E é um romance que consegue muito além do que está escrito. É um romance que fala muito pelas entrelinhas. E é sério, é um romance que me pegou de um jeito. Quero muito ler os outros livros dele, que é Se Vivêssemos em um Lugar Normal. E eu acredito que ainda vai ter um lançamento de um livro novo dele esse ano, que eu tô louco para ler e com certeza vai ser o livro que eu vou pedir de parceria. É um livro extremamente lindo. A capa ela foi criada pela Elisa Randall, que é uma capista muito legal da Companhia das Letras. E inclusive tem um texto dela no blog da Companhia das Letras que elas falam um pouquinho sobre o processo de criação da capa. Vou colocar o link do texto na descrição. E é um livro sensacional, cores vibrantes, um livro que foi muito bem pensado como um todo. E é aquele livro que te chama a atenção na livraria, sabe? Aquele livro que você acha bonito, que você quer ler, e é um livro que te entrega mais do que a capa promete. É sensacional. Inclusive, falando do blog da Companhia das Letras, o próprio Juan Pablo Villa-Lobos também tem uma coluna mensal no blog da companhia. E tem uns textos dele super divertidos, engraçados. Também vou deixar o link dele da coluna aqui na descrição. Então é isso, espero que eu tenha deixado pelo menos vocês com um pouquinho de vontade de ler esse romance. Vale super a pena, é algo que você dá para ler numa noite, em 2, 3 horas sentado, você devora isso daqui com todas as suas forças. E por isso que é algo que eu também quero reler no futuro, com certeza, e reler várias vezes, para tentar depreender um pouco mais dessas entrelinhas tão legais. Então é isso, é um livro que eu adorei ler. E se você gostou, deixe os seus comentários, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E não deixe de se inscrever no canal. É isso, até mais.